Kayasui e hoje eu e meu grupo vamos apresentar um pouco sobre a crônica Grande Edgar de Luiz Fernando Veríssimo. É possível perceber que Veríssimo usa uma linguagem mais coloquial e acessível, próxima da fala cotidiana, permitindo ao leitor se conectar com a situação contada na história. As frases são diretas, sem muita complexidade, para valorizar o humor e leveza da história. A marca principal dos contos de Veríssimo é o humor irônico, construindo situações comuns do dia a dia e, no desfecho, um efeito cômico inesperado, gerando risos a partir da quebra de expectativa, como vimos no conto do Grande Edgar, no qual o narrador se encontrava em uma situação constrangedora, em que um desconhecido conversava com ele como se fosse um velho conhecido seu, sem perceber que havia se enganado. Outra forma utilizada para gerar humor é enfatizar o ridículo da história, levando pequenas situações a proporções muito maiores. Agora vamos para o tema central, da crônica. Primeiramente, ela utiliza do humor e da ironia para criticar como a gente complica interações relativamente simples com medo de parecermos rudes. A história se baseia em um homem em que, confuso ao ser abordado por um estranho, finge lembrá-lo para manter as aparências. Então, o personagem ele analisa possíveis caminhos para seguir nessa conversa, mas ele escolhe mentir, acreditando que é a solução mais adequada. A crônica é elaborada de forma humorística, abordando situações comuns que facilmente geram identificação no leitor. Esse humor se revela principalmente nos diálogos entre os personagens e especialmente nos pensamentos do protagonista, narrados em primeira pessoa. Esses pensamentos são exibidos de maneira detalhada e frequentemente exagerada, o que amplifica o efeito humorístico e aproxima o leitor da perspectiva do narrador. Outro elemento que amplifica o humor é a representação de uma situação cotidiana, algo que poderia ocorrer com qualquer pessoa no dia a dia. Essa escolha de narrativa torna a leitura ainda mais cativante, pois permite que o leitor se sinta parte da vivência dos personagens e experimente uma maior imersão na história. A estrutura, que é simples e objetiva, repleta de humor, facilita a compreensão imediata do texto, sem exigir grandes esforços de interpretação. No entanto, essa simplicidade não diminui a qualidade da obra. Pelo contrário, realça o tom leve e acessível, mantendo o uso da ironia e do exagero, que são características marcantes do estilo de Veríssimo. Assim, a crônica consegue entreter enquanto provoca reflexões a partir do riso. Personagens e cenário. A crônica apresenta dois personagens, um protagonista, que também é o narrador da história, e um estranho. O conto não revela quem são, dizendo apenas que, em um dia comum, alguém confunde o protagonista com o conhecido, e como o protagonista também acredita reconhecer a pessoa, continua a conversa, tentando se relembrar quem ela é. Mas, no fim, ele descobre que o estranho também não o conhece. Como o cenário também é desconhecido, a narrativa cria uma imersão que permite ao leitor se identificar com a situação ou lembrar-se de algo semelhante que já tenha vivido. Mensagem. O conto tenta transmitir como as pessoas tentam evitar admitir seus esquecimentos para manterem as aparências e evitarem situações constrangedoras por meio da ironia e de maneira engraçada.
O medo de magoar outros evidencia a hipocrisia presente nas relações sociais, mostrando que nem sempre falamos ou agimos de maneira espontânea e verdadeira. Olá a todos, meu nome é Sabrina e eu vou estar apresentando o trecho da crônica Grande Veríssimo. O trecho na tela é um dos primeiros parágrafos da crônica e ele narra sobre o diálogo interno do narrador com ele mesmo, perante uma conversa que ele tem com um estranho. Eu vou ler o trecho aqui para vocês. E há um terceiro caminho, o menos racional e recomendável, o que leva à tragédia e à ruína e o que, naturalmente, você escolhe. Claro que estou lembrando de você. Você não quer magoá-lo, é isso. O trecho conta um diálogo interno que o narrador tem quando um estranho aparece e pergunta pra ele se ele se lembra dele. Porém, o narrador não se lembra dessa pessoa. E ele faz umas simulações na cabeça dele sobre como ele vai responder essa pergunta e como o diálogo vai acontecendo. E, eventualmente, ele escolhe uma simulação que é esse trecho, em que ele finge lembrar do estranho. Lembrar do estranho. Essa situação é bem comum. Provavelmente, muitas pessoas, ou quase todo mundo, já passou por ela, em que alguém vem e se lembra de você, mas você não lembra quem é. E você decide fingir que se lembra e toma bastante cuidado para não ser descoberto por essa pessoa. E, bom, o narrador, ele escolhe esse caminho porque ele quer evitar o constrangimento tanto da pessoa quanto dele mesmo ao falar que não me lembro de você. E também para evitar ferir a expectativa da outra pessoa ou deixar ela triste, sabe? Esquecível. E bom, no final, durante o diálogo entre o nosso narrador e a pessoa, o narrador ele precisa tentar descobrir e lembrar ao mesmo tempo de quem é a pessoa e mais ou menos conversar com ela ao mesmo tempo. Só para que no final o estranho escapa o nome, né, do nosso narrador, que ele pensa ser o narrador, que é Edgar. Só que o narrador, ele pensa um pouco assim e fala, poxa, meu nome não é Edgar. Essa pessoa tá me confundindo com alguém. Aí, todo o desconforto que ele passou, o perrengue que ele passou pra fingindo a conversa, foi em vão. Mas no final ele vai embora, né? Ele termina a conversa e e a pessoa fala grande Edgar, tipo, nossa, essa pessoa, né? Com velhos tempos, sabe? E o narrador ao ouvir isso, ele se sente satisfeito e relativamente bem. Tudo acabou bem, a conversa foi boa
o outro não descobriu que ele não era o Edgar, e tudo correu bem. Mas é claro que o narrador jurou nunca mais fazer isso, por mais que se sentisse satisfeito ao conseguir fingir e a outra pessoa ficar bem. Bom, esse foi o trecho, e tchau, tchau! Relação artística entre The Office e Grande Edgar. O The Office é uma série que mostra o dia a dia dos funcionários de um escritório, que mostra situações engraçadas, constrangedoras e os desafios das relações pessoais no trabalho. A semelhança entre eles é o constrangimento social, o improviso e a identificação. Também ambos mostram momentos de constrangimento e tensão social que todos já vivemos, revelando sentimentos humanos comuns por meio de pequenos gestos e silêncios.